Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Este é o canal MC Apologético e hoje eu quero falar aí até um pouco, posso reconhecer que o tema desse vídeo ele tem uma ironia, né? Tudo é culpa do Nicodemos, né? Uma resposta para João Flávio Martinez e Jamierson, né? Quero destacar que é apenas uma consideração da crítica que o meu amigo, irmão em Cristo, companheiro aí da obra apologética, não só ele, né, o João Flávio Martinez, mas também Jamierson, que é um amigo, um cristão piedoso e fiel, né. Acredito, porém, que preciso apresentar aqui algumas ponderações sobre o que foi apresentado e criticado. É claro, não sou nenhum advogado, nem ele precisa disso, do Nicodemos, né? Mas o vídeo do pastor João Flávio, do CACP, doutor Nicodemos, então é tudo culpa do arminianismo, né? Vamos então ponderar. Eu achei interessante a crítica, porque o João Flávio não desabona o ministério do Nicodemos, não desabona nem o livro que ele critica, é uma crítica pontual. Aliás, João Flávio, muito verdadeiro, como ele tem sempre demonstrado ser, ele até comenta que o livro ajuda no combate contra o liberalismo, e ele recomenda. Então, louvado seja Deus por essa percepção, né, na crítica. Então, eu vou só olhar aquilo que foi apresentado como problemático pelo João Flávio e também o comentário do Jamierson, tá? Eu acredito, né, apesar que eu não tenho a habilidade que eles possuem, nem a capacidade acadêmica que eles têm, mas eu acredito que eles erraram também na crítica e na observação, né? Vamos começar aqui apontando então qual foi ou quais são os pontos nevrálgicos da crítica e o que causou isso. 2 pontos, né? Lá no livro, o Nicodemos subentende que o arminianismo é pai da teologia relacional, do teísmo aberto, embora ele diga que a teologia relacional é filhote do arminianismo. E no mesmo parágrafo, mais adiante, Nicodemos diz que a atual degradação da igreja deve-se por causa do antropocentrismo, que também está afincado nas raízes arminianas, né? Então vamos lá. Em primeiro lugar, realmente eu devo reconhecer, como calvinista, como pastor presbiteriano, que nós, por muito tempo, fizemos ou uma má apresentação do arminianismo, fizemos caricatura, fizemos mais inferências do que deduções legítimas dos escritos arminianos. Então, o que acontece? Às vezes uma pessoa ela tira uma conclusão crítica de uma postura e apresenta a conclusão crítica como se fosse aquela postura doutrinária. Então, nós devemos tomar cuidado. E quero realmente dizer que o arminianismo, tal como muito bem representado por cristãos no decorrer dos anos, da história da igreja, não foram invocados para a nossa abordagem crítica ou a nossa abordagem apologética contra o arminianismo ao defender a fé reformada, né? Então, às vezes nós ouvimos muito isso, né? O arminianismo é a teologia do homem, está centrado no homem, né? É o homem que decide, Deus não é soberano na teologia arminiana, e assim vai indo. Isso não é a verdade, essa não é a afirmação arminiana. Nós podemos até, a partir de nosso pressuposto
na teologia da soberania de Deus, concluir que a postura arminiana, de alguma forma, ou limita, ou enfim, mas devemos sempre lembrar que é a partir de nossa perspectiva, que creio eu ser a bíblica. Mas isso não é afirmado na pena, na pregação arminiana clássica, né? Eu tenho aqui comigo uma coleção que fui adquirindo com o passar do tempo, de Tozer, A.W. Tozer. Então, A.W. Tozer é um arminiano, e eu vou dizer para os irmãos que é um autor que me edifica muito, muito mesmo. Ele me ensina muito, né? Apesar que já estar com o Senhor, mas ele ensina muito. E dizer que há um antropocentrismo em Tozer é uma maldade, não há, né? E ele é arminiano. Então eu posso dizer o mesmo do pentecostal Leonardo Ravenhill, no livro... Aquilo não é um livro, aquilo é uma bomba, é uma dinamite, né? O livro Por que Tarde o Avivamento. Então nós precisamos repensar as nossas críticas. David Wilkerson, do Nick Cruz, né? É um autor, é um pregador pentecostal, tem alguns vídeos, ou vários vídeos dele no YouTube, que você nota que não tem a questão do homem, né? Eles têm o pensamento equivocado de que Deus, na sua soberania, concedeu ao homem o direito desse escolher ou não, né? Então, é assim que eles pensam, né? Volto a dizer, isso para nós, numa perspectiva teológica, é equivocado, mas dizer que eles dizem que Deus não é soberano, dizer que o homem é o centro, eles não dizem, né? E nem mesmo dentro dessa perspectiva há qualquer caminhar com o antropocentrismo, nada. Então nós precisamos reconhecer essa meia-culpa. Por outro lado, nós temos uma culpa de não ter investigado, né, não ter aí lido as obras, né, de Armínio mesmo, investigado o que ele fala, o que ele estuda, ou o que ele escreveu, estudar o que ele escreveu. Então nós, infelizmente, também não fizemos só uma apresentação equivocada, uma caricatura. Nós recebemos uma representação equivocada. É verdade também que não é culpa dos críticos calvinistas quando eles ouvem arminianos, ou pelo menos os que se dizem ser arminianos e estão colocando Deus no centro de tudo, né? Devemos aí lembrar que Paulo Romero escreveu, né, até o João Flávio apresenta esses livros, Evangélicos em Crise, Decepcionados com a Graça, o livro Supercrentes, né? Paulo Romero apresenta uma crítica contra o evangelicalismo, né, naqueles erros de confissão positiva, tal, e tudo que existia, sim, no contexto pentecostal arminiano wesleyano, né? Deve ser dito isso. Então, há uma má representação também. Então, não dá para dizer, como é dito, que os calvinistas distorcem a apresentação exata do arminianismo clássico, mas também temos, sim, a meia-culpa de não ter investigado cabalmente. Também, aqui, do lado de lá para cá, né, vem também pedradas do tipo assim, que a doutrina da predestinação e eleição desestimula a evangelização e a missão. Isso também é uma caricatura por parte dos arminianos. Quem estuda, quem sabe, muito bem, o calvinismo fez missão no decorrer da história da igreja, sobretudo aí a partir do seu surgimento, no contexto protestante. Todo mundo sabe disso, que grandes missionários da história foram calvinistas, né? E aqui no Brasil, como eu apresentei livros de um arminiano, que não é antropocêntrico,
Nós temos aqui esse nome, Ronaldo Lidório. Quem aqui nega que nós não temos missionários? Aliás, que ele faz a demonstração que ele apresenta nesse livro, a vida de um grande teólogo ali, puritano, reformado, que trabalhou princípios de missão. Quando também de lá para cá fazem a caricatura que a doutrina da perseverança dos santos, ela estimula a frouxidão da santidade no contexto calvinista, é também um enganador. Eu pergunto, você que fala isso, você já leu esse livro desse calvinista? É um clássico sobre santidade. Você já leu sobre a vida dos puritanos? São possivelmente os homens que mais demonstraram uma vida de santidade na história da igreja, né? Jonathan Edwards escreveu esse livro também sobre a santidade. Então, assim, há caricatura, infelizmente, né, dos dois lados, né? Então, é lamentável isso. Então, nós precisamos assentar a nossa crítica a partir de fontes oficiais ou representações que são aceitas por ambos os lados. Então, neste ponto, eu aqui reconheço que precisamos aqui pensar isso, né? É muito comum você ler críticos calvinistas contra o arminiano dizer algumas coisas que não correspondem e eles precisam realmente investigar. Precisa haver citação, tá? Citação de fontes arminianas clássicas na crítica, né? Tem um livro que eu organizei, alguns sermões de Charles Spurgeon, chama Teologia da Salvação, está pela editora Pencal, da Livraria Família Cristã, e lá eu escrevi alguns apêndices, e entre eles eu falo sobre isso, sobre o arminianismo clássico, e onde acreditamos que ele falha, mas não podemos fazer caricatura, e há equívocos até mesmo em algumas pregações de Spurgeon sobre o arminianismo, né? Lembrando aí, né, temos homens de Deus, né, não só os que eu mencionei, mas o próprio John Wesley, que foi um ferrenho crítico do calvinismo, e nem por isso o calvinismo o considera herege. Lembre-se disso. Então, quando você vê alguém criticando ou o calvinismo ou o arminiano de forma muito ácida, não pense que isso já demonstra que ele não é cristão, não é isso. Ele possivelmente está tendo ou uma má compreensão do sistema, ou ele conhece bem o sistema e quer criticar daquela forma. O que ele não pode é criticar o Senhor Jesus, o Senhor de nossas vidas e o centro da glória de Deus, né? Bom, no vídeo o João Flávio, né, ele faz algumas ponderações, né, elogia o livro, enfim, né, ele procura ser sempre honesto e apontar a crítica. E aí, lembrei agora, ele em algum momento fala sobre a igreja, a congregação cristã, ser uma igreja que crê na predestinação. Sinceramente, todos que conhecem sobre a congregação sabem que ali não há nenhum tipo de afirmação clara sobre calvinismo ou não. Se sobrou vestígios na linguagem da congregação em dizer que Deus chama para a graça, enfim, isso perdeu-se com o tempo, está misturado com a ideia de que a denominação é a graça de Deus, parece que estão tentando mudar isso, outros dizem que não, enfim, não é o ponto que eu quero entrar sobre a congregação, mas dizer isso, pastor João Flávio, não é exato, né? Nós não encontramos nenhuma construção calvinista, como você disse, na congregação cristã. Então, quando então algum calvinista apresentar a caricatura de que a universal do reino de Deus é arminiana, então não vai ter o que criticar, né? Eu acho que esse é um equívoco também do vídeo, né? Outro aspecto que eu quero aqui destacar é que quando o pastor João
diz que na Europa o ateísmo acabou ganhando força por causa da visão calvinista, que não é a visão da Bíblia, mas a visão calvinista, que não é a visão arminiana, tal. Bom, vamos lá, né? Armínio, né, o próprio Armínio, ele escreveu, ao explicar sobre a providência de Deus e o domínio de Deus, ele era totalmente calvinista e reformado. Armínio, ele só deslocou a escolha da salvação de uma predestinação absoluta de Deus para uma previsão se aquele indivíduo iria crer e permanecer. Mas o conceito de Armínio sobre providência de Deus continua o mesmo. Tanto que eu tenho uma parte aqui das obras de Armínio que ele diz o seguinte, abre aspas, assim também dizemos que Deus fez o que Absalão fez. Só ler lá em 2 Samuel 12. Porque as partes principais nas várias ações empregadas para produzir essa consumação pertencem a Deus. A elas devemos acrescentar a observação de que, uma vez que a sabedoria de Deus sabe que se ele administra todo o caso por uma apresentação, orientação e determinação, certamente e infalivelmente acontecerá o que não pode ser feito pela criatura sem crime. Olha só. E uma vez que a sua vontade decreta essa administração, ficará mais claro o motivo pelo qual uma obra desse tipo pode ser atribuída a Deus. Isso é linguagem calvinista, né? Então, se o ateísmo ele nega a Deus por causa das verdades que a Bíblia fala, porque aqui nasce um ponto, né? É um ponto que eu tenho observado, quando alguns o calvinismo faz de Deus isso, faz de Deus aquilo, Deus é autor disso, Deus... Eles precisam lidar com o que a Bíblia dá, a apresentação de Deus. É a Bíblia que fala assim, que Deus endurece, que Deus executa, que Deus envia o espírito do erro, que Deus retém o pecado. A providência de Deus é uma doutrina indiscutível e indisputável. Acreditem ou não. Continuando, tem uma outra parte que Armínio diz. Ele diz, Deus deseja e realiza boas ações, mas que aquelas que são más, ele apenas permite livremente. Indo ainda mais longe que isso, eu muito prontamente, olha só, concordaria que até mesmo todas as ações de qualquer natureza a respeito do mal, que podem eventualmente ser reais ou inventadas, podem ser atribuídos à providência divina, devendo ser empregada apenas uma cautela, para não se concluir a partir desta concessão que Deus é o causador do pecado. Fecha aspas, citação de Armínio, né? Então, os que leem a obra aí procuram a fonte, tá? Mas, vamos lá. Realmente, então, a visão calvinista de Deus é a razão de surgir o ateísmo, né? A maçonaria surgiu, né, que isso daí é o que a confissão de fé de Westminster diz, que todas as igrejas debaixo do céu, ela possuem impureza. Infelizmente, uma das impurezas existentes na igreja presbiteriana do Brasil foi a maçonaria, né? E qualquer igreja que tem, algumas dizem, aqui não aceita maçom, mas lá a gente sabe que está cheio. Então, a questão é o seguinte, se uma crítica por um lado não serve, por outro também não deve ser aplicada. O João Flávio, no fim, ele dá essa ressalva, né, dizendo que o sistema em si não produz as suas distorções. E aí, beleza, né? Mas quando apresenta os problemas do vizinho, tentando defender os problemas próprios, há uma compensação errônea do tipo, o erro de lá justifica o daqui, e nenhum dos dois, os dois são errados, né? Mas quero continuar aqui, para finalizar o vídeo, para não ficar tão mais longo, né, que já está, eu quero comentar sobre o que o Jamierson Oliveira escreveu, que o pastor João
colocou no grupo. O pastor Jamierson é um homem de Deus também, tal como o pastor João Flávio, né, amigos queridos, né, e temos certeza que somos irmãos em Cristo, apesar de nossas divergências em alguns aspectos aqui. Então, o Jamierson diz, será que o arminianismo verdadeiro é o responsável pela deteriorização da igreja no Brasil? Uma pergunta, né? Se, como diz o Jamierson no livro dele, Arminianismo Puro e Simples, né? Ele diz lá que talvez a maior parte dos evangélicos no Brasil, 80%, se não me engano, no livro, são arminianos. Ora, Jamierson, se essa deteriorização está acontecendo no contexto da igreja arminiana, então você tem que se perguntar se o arminianismo está realmente sendo uma força que resiste a essa deteriorização. Pode ter sido um equívoco do Nicodemos em dizer que a culpa dessa deteriorização é o arminianismo? Pode, mas também você não pode negar que se surgiu essa deteriorização, o arminianismo também não conseguiu reter, assim como também no próprio contexto de qualquer outro movimento. Então, vamos aqui. Ele ainda fala, né, que a igreja presbiteriana esteve envolvida com a maçonaria. Eu já fiz esse comentário, mas você também sabe que, se não me engano, as igrejas batistas brasileiras, da Convenção Brasileira, teve muitos maçônicos também, né? Então, continuando. O liberalismo teológico nasceu no meio calvinista, isso é uma verdade, mas, né, o calvinismo, você sabe muito bem que na sua fonte, né, confessional não vai ter abertura para liberalismo teológico, nem mesmo um pentecostal, um tradicional, um arminiano. Aí ele diz algo aqui que aqui é o grande erro. Até aqui, né, o cara, né, dando espoletada e tal, mas o que o Jamierson diz em seguida aqui, aqui deu desespero. Deu desespero, meu irmão. Você escreveu assim: e que a teologia da prosperidade é fruto também da falta de distinção entre Israel e a igreja, tese defendida pelos aliancistas reformados, que acabam por aplicar para a igreja as bênçãos materiais dos judeus para os cristãos. Jamierson do céu, você não escreveu isso, não. Você não escreveu isso. Primeiro, no Brasil, a teologia da prosperidade ela é predominante em contextos dispensacionalistas, meu irmão. Que, aliás, você mesmo sabe que Armínio não seria dispensacionalista. Aliás, Armínio não é... Você só concorda com Armínio nos 5 pontos, só isso. O resto, Armínio iria colocar você no banco como herege. Provavelmente não te queimando na fogueira, tá? Mas, que é isso? Você falar que a teologia da aliança proporciona um pensamento de que as bênçãos dos judeus seriam recebidas na igreja, isso não aparece no contexto da teologia da aliança em nenhuma igreja aliancista, ao contrário. Porque as bênçãos materiais, físicas da velha aliança são compreendidas como bênçãos espirituais na nova aliança. Jamierson, essa daqui, meu irmão, essa daqui foi feio, tá? Então, né, isso daqui não entendi o porquê você disse isso. Os demais eu ainda compreendo. Continua. Essa bagunça que vemos no meio evangélico é fruto desse tempo que vivemos, do antropocentrismo moderno, do crescimento sem doutrina, da má formação da liderança, entre outros problemas, e não da tradição arminiana. Ok. Veja, basta pegarmos 2 denominações arminianas no Brasil, os batistas e os assembleanos, e ver o que ele escreveu se aplica a essas igrejas, né? Então, colocou aqui, né, as considerações de Jamierson, né, precisam ser, então, também contextualizadas, né? Jamierson, ele defende os 5 pontos do arminianismo, mas ele não é em mais nada arminiano, né? Eu já postei um vídeo aqui,
o Jacó Armínio, rejeitado pelos arminianos, né? Aliás, que Armínio ele estaria muito mais ligado aos calvinistas hoje do que a própria igreja, tanto do João Flávio como do Jamier, sobretudo por causa da teologia dispensacionalista, tá? Sem dizer também que Armínio era pedobatista, cria na substituição da lei, né? Ele defende o quarto mandamento como sendo o domingo, tudo o que já foi até criticado por esses irmãos aqui, João Flávio e Jamier, que se dizem arminianos, mas o são em 5 pontos, talvez, né? Em 5 pontos, talvez, porque Armínio, ele, na segurança eterna, ele tinha dúvidas, né? O porquê Armínio tinha dúvida da perseverança dos santos? Ele tinha dúvida porque havia textos bíblicos que advertiam sobre a possibilidade, há textos bíblicos que advertem sobre a possibilidade de queda do cristão, e também ele ficava preocupado se essa doutrina poderia produzir a frouxidão moral, né? Então, ele não tinha muita certeza. Então, por isso que há arminianos, né, que creem na segurança eterna, né? Eu conheço um pastor batista que ele crê na segurança eterna, e até mesmo um grande crítico aí do cristianismo, ou do calvinismo, que escreveu, né, um livro intitulado Que Amor é Esse? Se não me engano, se não me falha a memória, ele também crê na segurança eterna, né? Bom, essas são as minhas ponderações. Continuamos verdadeiros amigos e irmãos em Cristo, mas nesses pontos precisamos aí fazer essas considerações. Lembrando que você que olha aí essas diferenças nas igrejas e fica incomodado, eu quero fazer uma breve comparação para você e entender. No Brasil, nós temos vários estados, mas uma só Constituição Federal. E também dentro do estado existem várias cidades, né? E às vezes tem uma lei em um estado que não tem em outra, existe uma lei municipal que não existe em outra, mas em todo o território nacional precisa ser mantida a Constituição Federal. É assim que eu comparo as várias igrejas no contexto protestante. Nós temos uma Constituição federal, né, que é divina, né? São crenças básicas, né? A crença na inerrância, suficiência das Escrituras, a crença no Deus Trino, né? E em tudo aquilo que está relacionado a cada uma das pessoas, da Trindade, Criador, Salvador e Consolador. Nós cremos, né, que a salvação ela é pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. O debate aí neste ponto é sobre o processo, né, como que essa salvação por meio da fé em Cristo Jesus chega no indivíduo. É que há a diferença do calvinismo com o arminiano, mas a base é a mesma, o Deus é o mesmo, mas a leitura que se faz da aplicação dessa salvação é que causa divisão aí. Mas, ponderando assim, uma Constituição Federal e estados e municípios com leis um pouco diferentes, por causa do contexto, por causa da região, é assim que eu olho as igrejas, né? Que Deus continue trabalhando na nossa vida, que possamos proclamar Jesus como Salvador, né, o soberano que o Senhor colocou como Salvador de judeus, de gentios, de todo tipo de raça, toda tribo, que todos nós olhemos para o Jesus do Evangelho com confiança, e que Deus nos ajude, né, ao acertar essas diferenças aqui denominacionais. Deus abençoe a todos.